Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui novamente no podcast Somos Todos Mestres. Estou com a querida Joyce. Oi, Joyce! Oi, Érica! Oi, pessoal! E hoje nós temos uma convidada querida, Andréia Peixoto. Nós trouxemos a Andréia aqui para falar com vocês a respeito de um trabalho muito lindo que ela tem, que é a respeito de leitura de aura. Eu não vou explicar muito, vou deixar mais para a Andréia passar as explicações sobre a leitura de aura, né, Andréia? Fala um pouquinho mais para a gente. Olá, Érica, gratidão pelo convite. Oi, Joyce. Estou muito grata de estar aqui e muito disponível para esclarecer dúvidas e explicar um pouquinho mais sobre essa ferramenta, a leitura de aura. Sim. Quando quiserem. Oi, gente! A Joyce estava me explicando um pouquinho que ela passou por um atendimento com você, né? Eu fiquei muito curiosa. E eu falei, nossa, Joyce, eu também quero. E gente, explica. É muito interessante. É muito interessante. Nossa, sim. É uma leitura completamente diferente e a Andréia vai explicar como é que funciona. Sim. André, explica pra gente um pouquinho como que é essa leitura de aura, como que é feita, se você visualiza ou se é por sentimento, como que é o processo em si? Ok. A gente fala leitura de aura, a maioria das pessoas, assim, a gente associa num primeiro momento a uma visualização, né, do campo energético do outro, da cor, da espessura, da textura. Sim. E, na verdade, não é muito isso que acontece, assim. Essa leitura de aura, ela é uma ferramenta que ela é multidimensional, né? E a gente trabalha com a intuição mesmo. É uma ativação da intuição para que o acesso, realmente é um acesso a esse campo energético que fica ao redor, né, de cada um de nós. No caso dos seres humanos, a gente tem um campo bem complexo. Tudo que a gente está vivendo agora, tudo que a gente já viveu nessa vida, na nossa existência, fica impresso nesse campo, né? E o que eu faço, essa ferramenta, a leitura de aura, que no caso é a leitura de aura das rosas, existem vários tipos de leitura de aura. Essa é uma ferramenta que existe um curso de formação, uma técnica, né? E através dessa técnica, o que eu faço é acessar as informações que o espírito, no caso, não sou eu que acesso também. Existe também essa informação que é importante de trazer. É um acordo, né? É uma conversa de espírito para espírito. E a pessoa, quando ela se disponibiliza a ser lida, é como se ela me entregasse as informações. É o espírito dele que me entrega as informações que são talvez mais urgentes no momento, mais importantes para o eu não vou lá e vasculho alguma coisa para encontrar, sabe? É mais algo que chega para mim do espírito do outro, da intuição do outro também. Sim. E através desse trabalho, aí de olhos fechados, a forma de acessar essas informações, são várias formas, na verdade, mas basicamente a clarividência, né? E aí eu vou acessando essas informações que chegam de um jeito bem delicado e profundo, assim, através de imagens. A Joyce já experimentou, é bem tocante, assim, porque a experiência da leitura, o que eu pude perceber é que quando a informação ela chega através de imagem, ela toca de um jeito mais profundo do que só uma informação falada, um conceito falado a respeito da pessoa, né? Então, a gente abriu um pouco. Posso dar uma complementada aqui, Andréia, que foi tão lindo, que assim, são imagens que a Andréia vê como ela está explicando, e para mim me tocou muito, foi uma coisa muito especial, porque assim, tudo que eu tenho feito até hoje, que eu faço muito, né, trabalho de autoconhecimento, muito estudo, são sempre informações, né, ou faladas, ou lidas, ou ouvidas, e com ela, não, foi diferente, ela me trouxe imagens, simbolismos, eu achei isso fascinante, porque é como se fossem
símbolos mesmo que estivessem representando uma ideia. Sim. Então, tem a mensagem, né, Andréia, desse símbolo, dessa imagem que você está vendo, e a interpretação. Então, é muito fascinante, sabe? E eu anotei tudo aqui, ela grava áudio, ela passa para você depois. Aí eu ouvi várias vezes, anotei. E assim, me inspirou demais, porque são símbolos muito significativos. Então é muito interessante. Muito. E além tem isso, né? A leitura ela é sempre gravada, pelo menos eu faço o possível para manter esse padrão, porque em 1 hora, que é mais ou menos o tempo da sessão, nossa, vem muita informação sobre muitos aspectos diferentes da personalidade, enfim, da dinâmica que está acontecendo. Então, poder ouvir mais de uma vez é mágico, né? Porque a gente integra cada vez melhor as informações. Mas também é muito importante porque, por exemplo, a leitura é tão sensacional, e eu acho realmente sensacional, que às vezes a gente fica um pouco apegado também. Eu conheço pessoas que às vezes vão, sei lá, 1 ano depois, falando que ainda estão conectadas com aquela informação de 1 ano. E o que é muito importante é que a gente está mudando muito o tempo todo, né? A nossa aura, a composição, enfim, as informações, inclusive, que o espírito quer passar, isso varia de tempo em tempo. Então, a leitura ela é uma leitura do agora, do momento presente. Levando em consideração que o momento presente é algo um pouco mais profundo e complexo do que o tempo presente cronológico, mas ainda assim é uma leitura do agora, né? Que a gente consegue acessar o agora, consegue acessar um pouco do passado, muito do passado, tá tudo ali, na verdade. E as diferentes possibilidades do futuro de acordo com o agora, né? Que são super variadas. A leitura, ela não vê nada que vai acontecer no futuro justamente por conta disso. Na hora que você falou que leu o agora e que tem muita coisa profunda, porque até mesmo o agora é uma junção de escolhas e coisas que fizemos no passado também, né? É onde está essa profundidade toda da leitura do agora, né? Exatamente. Para quem estiver ouvindo a gente, ou para quem estiver vendo, que a gente vai disponibilizar esse áudio lá no YouTube também, eu estava pensando como que é feito. Vocês fazem presencialmente ou pode ser feito pela internet, por Skype? Como que é feito, André? A leitura ela pode ser feita presencialmente, ela pode ser feita por Skype e ela pode ser feita à distância. A leitura por Skype é isso, a gente marca um horário, se encontra, como a gente está fazendo aqui, né? E faz a leitura, a presencial. E a distância é muito interessante, porque, na verdade, a pessoa, ela nem sabe o momento que eu vou estar fazendo a leitura dela. Ela me passa o nome completo dela repetido 3 vezes. Existe algo no número 3, aí eu não sei se vocês podem falar um pouco sobre isso, mas existe alguma coisa de 3 vezes. Tem que repetir 3 vezes, né? Que é como se fosse uma autorização. Assim, a pessoa autoriza energeticamente para que eu possa fazer esse acesso, né? Que é como um código de ética mesmo. E a partir daí, com essa informação, com esse nome, no meu tempo, assim, eu marco a data de entrega, a data limite de entrega da leitura, e eu faço a leitura no momento que eu entendo como um momento certo de fazer, gravo a sessão e mando por e-mail para a pessoa, ou pelo WhatsApp, enfim. Mando essa gravação de 1 hora e a pessoa também acessa na hora que ela quiser. E é bem surpreendente entrar em contato com essa dimensão, né? Porque, como eu expliquei para a Joyce na live que a gente fez, às vezes acontece de eu estar lendo a aura da pessoa e vir uma pergunta da pessoa. Sendo que a pessoa não está nem sabendo que eu estou lendo a aura dela. Ou, às vezes, eu estou lendo e aí vem uma informação assim, não, isso não ficou muito claro para ela, explica um pouco melhor. E aí eu explico um pouco melhor, sabe? E às vezes eu faço a leitura, entrego para a pessoa não consegue ouvir no primeiro dia, no segundo, no terceiro, aí no 4º dia ela ouve, por exemplo. Aí aconteceu de manhã, do 4º dia, alguma coisa que tá na leitura que foi feita. Legal. Acontece, assim. E a leitura, além de ser uma bênção, assim, de informação, né, de acesso, é também meio que uma prova, né, de que existe algo.
muito maior, assim, é a prova concreta, é a gente acessar essa realidade com muita simplicidade, assim. Sim, Isso é incrível mesmo. Te reforça mais ainda, né, o seu entender espiritual, né, entender energético, é mais uma confirmação mesmo, como você está falando. André, explica como é que funciona, então, o atendimento, como é que ele acontece. Então, você fez contato com a pessoa via Skype, né, você fala o que vai acontecer, mas explica pra gente como é que é, para o pessoal entender como que acontece a sessão. Então, esse atendimento, vê se é isso que você está querendo saber, né? Esse atendimento, a leitura, ela tem uma estrutura que a gente precisa seguir, né? Eu não acesso a aula da pessoa e fico passeando por informações. Não, existe uma estrutura uma técnica mesmo, que eu vou acessando camada a camada, registro a registro, de acordo com essa estrutura. A leitura ela pode ser geral, a gente tem uma conversa bem rápida antes, eu prefiro nem ter tanta conversa para que seja bem impressionante mesmo, porque quando a pessoa sabe que eu sei alguma coisa, já é diferente de eu não saber nada, né? Então é bem legal que a gente deixe muito aberto para que venha o que precisar vir, para que nem eu mesma, enquanto terapeuta, fique sugestionável, né? Mas às vezes a pessoa tem um tema específico, ela quer realmente saber sobre profissão, relacionamento, alguma coisa específica da vida que tá pegando bem. Sim. E a leitura também pode ser temática com isso, né? A gente abre mais ou menos a mesma estrutura, só que com o tema. Tudo que é aberto com base naquele tema. Então, às vezes, vem informações totalmente conectadas com o tema, e às vezes surgem informações de autoconhecimento mesmo, assim, de perceber padrão, comportamento, que está influenciando naquele tema. Mostra como aquilo está pegando para o tema que a pessoa está trazendo, né? Respondi, mais ou menos? Sim. Fala você. Eu tive uma dúvida em relação ao tipo de atendimento, porque você envia depois o áudio para a pessoa e depois vocês têm algum contato? Por exemplo, se eu ficar em dúvida em relação a alguma coisa que estava no áudio, eu não entendi alguma coisa do áudio, e aí como que é elaborado isso? Olha, com certeza, assim como na leitura por Skype, assim como na leitura presencial, eu me coloco à disposição, eu coloco disponível, para caso a pessoa tenha alguma dúvida, ela anote, ela possa me procurar e tirar as dúvidas. Isso não acontece muito, mas às vezes acontece, a pessoa quer entender um pouco melhor a cor, ou quer entender um pouco melhor... porque o que acontece? Quando eu passo a imagem e a mensagem, a gente é orientada, né? A manter... É muito difícil realmente alguém ter uma dúvida quanto à informação. Às vezes a pessoa tem dúvida, mas são curiosidades, assim. Sim. E eu sempre me coloco super aberta. Tanto para tirar dúvida quanto à informação, quanto detalhe. É como se fosse uma leitura por Skype, mas é depois do momento da pessoa estar ouvindo que ela vai me procurar e vai fazer as perguntas que ela quiser fazer. Sim. Só para ver se eu entendi bem o processo em si. Eu vou entrar em contato com você, aí a gente vai fazer... Aí você me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada. Sim. A gente vai fazer uma conversa via Skype. Sim. E aí, nessa conversa, eu vou passar para você mais ou menos, né? O que eu quero, né? O que eu busco e tal. E aí você falou, quanto menos falar, até melhor, né? Porque tem um padrão do que você segue. E aí, acabou esse bate-papo no Skype. Aí você vai fazer a leitura da aura depois, posterior a isso. É assim? No Skype a gente já faz a leitura. A gente vai marcar o momento que a gente está encontrando para fazer a leitura. Rápido é só para entender. Às vezes a pessoa ela quer, por exemplo, eu estou num momento que eu estou perdida e não sei. E ela explica um pouco o que está acontecendo. Sim. De uma forma geral. Ela pode explicar ou não. Sim. E assim, o que é importante também trazer. Isso é muito particular de cada um. Tem gente que gosta de colocar o que está sentindo antes, né? E tudo bem. Isso é particular meu. Eu prefiro não ser influenciável, mas se a pessoa quiser trazer alguma coisa também, tá tudo certo. Sim, cada um sente o que é importante, né? Porque... quando eu vou fazer leitura, quando eu vou receber, no caso, leitura, porque eu recebo muitas leituras. Sim. Eu recebo muitas leituras, assim, de muitos amigos terapeutas maravilhosos.
E aí eu não explico muito. Sim. Porque eu gosto também que venha o que precisar vir. Entendi. E sempre vem, assim, bastante Entendi. coisa. Às vezes tem até respostas para perguntas que eu não fiz pro terapeuta. Sim. Mas já vem na leitura, sabe? Eu tinha entendido inicialmente que você iria fazer a leitura posterior, sem contato com a pessoa, e depois iria encaminhar o áudio para a pessoa ouvir. Mas quando é feito por Skype, tudo você faz ali na hora, junto com a pessoa. Exato, junto com a Entendi. pessoa. E aí depois você também encaminha o áudio gravado da leitura. Ah, tá. Ou a pessoa grava lá também, porque como a gente faz por Skype, a pessoa pode gravar de casa. Sim. Mas eu sempre gravo também. Eu sempre vou ter um backup, porque eu acho super importante. Sim, sim, sim. Só para dar um adendo, que eu acho que o pessoal fica curioso, que eu também fiquei quando eu fiz a live lá no meu canal com a Andréia, de saber como que acontece, né? Se a Andréia me permitir de eu contar um pouquinho, assim, né, para tirar a curiosidade do pessoal. É bem interessante, porque a Andréia vai fazendo a leitura, aí tem essa estrutura que ela obedece, né? Então ela vai fazendo, aí você faz de olhos fechados, né, Andréia? Eu achei muito legal isso, né? Isso, você não tem nenhuma influência, nada, né? É exatamente. Na verdade, é possível fazer a leitura com os olhos abertos. Mas a sugestão que a gente recebe, né, a orientação que a gente recebe é exatamente essa, para não ter nenhuma influência externa, para ficar bem conectada para dentro, né? Então a orientação é que a gente se mantenha de olhos fechados e se manter de olhos fechados, na minha experiência particular, assim, aumenta um pouco a presença, que é algo que aqui eu moro no Rio de Janeiro. Vocês moram em São Paulo também, vocês devem estar sabendo mais ou menos do que eu tô falando, né? É muita distração, é muita... A energia da cidade, ela é bem diferente da energia lá de Piracanga, por exemplo, que é onde a gente aprende a fazer leitura e faz, que é uma beleza, assim. Então, presente, não só para fazer leitura, tá presente na cidade grande já é um desafio, sabe? Então, tá de olhos fechados é importante para evitar o máximo possível as distrações. Mas não que seja necessário, entende? É só um recurso para criar a presença e a conexão ali com o trabalho. Sim. Legal. E, Andréia, fala para o pessoal quais são as indicações para essa leitura de aura. Para que seria legal a pessoa te procurar, por exemplo? Assim, olha, a leitura de aura, ela pode despertar duas sensações, assim, básicas, eu acho que nas pessoas. Ou um medo, ou um interesse profundo que a gente não sabe de onde vem, não sabe por que tem, mas simplesmente sente. Eu acho que é mais um sentir, assim. Todo mundo que está aqui, provavelmente, ouvindo esse podcast, já existe uma busca. Eu acredito que quase 100% das pessoas que estão aqui já estão buscando um autoconhecimento, um entendimento melhor de si mesmo e do mundo, do que está acontecendo. Então, eu acredito que, quanto a isso, todos nós estamos no mesmo barco. Mas a leitura, ela é algo que a gente sente, assim, uma vontade de entender. Quando eu fiz, por exemplo, a minha primeira leitura, eu não tinha dúvida que era isso que eu queria. E eu não sei explicar muito bem por que eu queria. Eu só sabia que eu queria. Então, essa é uma grande indicação. Se você sente que pode ser legal, uau, pode realmente ser legal, né? Mas agora sendo um pouco mais técnica, assim, um pouco mais mental, né? Autoconhecimento. Às vezes está acontecendo uma repetição, a pessoa está passando por uma situação ou está atraindo um tipo específico de personalidade para a vida dela, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Essa coisa da repetição que a gente não entende. É muito incrível saber a perspectiva do espírito com relação a isso, né? Às vezes, a gente também está querendo mudar um hábito, a gente está querendo, sei lá, a gente acredita que tem que fazer 1000 coisas e não está conseguindo fazer. E aí vem uma leitura e traz, uau, uma leveza para isso e um entendimento mais claro também do que realmente tem que, né? E o que a gente está inventando que tem que. Então, isso também vem bastante nas leituras. O principal conteúdo que eu entendo, né, que o mais rico, o mais importante, é essa questão do autoconhecimento mesmo. Se perceber os padrões, perceber como que estão os pensamentos. É muito incrível, assim, a gente vê, por exemplo, uma leitura que eu fiz ontem, que veio na minha cabeça agora, eu vou falar, né?
nem lembro de quem foi, porque só veio agora a imagem mais ou menos. Às vezes a gente começa a criar conflito e acredita que o conflito está vindo de fora da gente, né? Tá vindo de alguém que está irritado, e aí a gente tá achando que tá vindo do outro, né? Sim. E aí mostrava essa pessoa acordando já pronta pra guerra, assim, pronta pra luta. Ela tava com roupa de futebol americano, assim, com capacete, toda rigida, tomando café como se estivesse indo trabalhar. Normal, assim, como se tivesse com uma roupa de executivo, por exemplo, sabe? Sim. Mas não, na verdade, ela já estava toda pronta para aquele embate que talvez estava acontecendo na vida dela. É lógico que eu não conheço a pessoa, mas a leitura mostrava isso. Então, é uma clareza maior da nossa responsabilidade diante das dinâmicas. E isso, apesar, né, de ser para algumas pessoas tipo, mas então quer dizer que a culpa é minha? Quer dizer que a responsabilidade é minha e não é do outro? Sim, e o poder também. O poder é seu, total, de reverter, de transformar essa situação, né? Quando a responsabilidade não está na nossa mão, quão impotente a gente fica, como é que eu faço? Não posso fazer nada, é o outro, sou eu. Mas quando a gente começa a enxergar a nossa parte ali, aonde a gente está colocando a sementinha, onde a gente está alimentando, aí a gente começa a poder mudar ou não a situação. Uma coisa que a leitura não faz, né? Tipo, não dá conselho do que fazer. Você vê essa imagem bem representativa. Tava só mostrando, olha, você tá achando que o embate tá vindo lá de fora, mas você já tá saindo pronta para ele. Sim. E é só uma clareza. Não tá dando conselho, não tá dizendo o que fazer, mas tá mostrando aí uma dinâmica, um padrão que a pessoa talvez não estivesse percebendo. E que a leitura vem clareando, assim, dessa forma linda. Esse exemplo que você deu é até algo que você tá achando que o combate tá vindo de fora, né? Mas você já tá saindo preparada para a luta, então você já tá saindo atraindo a luta, porque você já tá saindo. E isso explica muito uma coisa que grande parte das pessoas tem certa dificuldade de entender isso que a gente fala, que a gente cria a nossa própria realidade, né? Mas como assim? Como que eu tô atraindo coisas ruins para mim? Não é que você queira coisas ruins para você, mas igual essa imagem que você viu, da gente já sair de casa já com, né, preparado, com todo o arsenal em nós, você já tá atraindo para você situações que você vai utilizar aquilo que você tá saindo de casa. Então, é muito lindo isso que você falou, muito rico. E eu tava pensando... existe, por acaso, acho que não, mas existe alguma pessoa que não possa fazer esse tipo de leitura, alguma contraindicação ou não? Não, foi o que eu falei também na live da Joyce. Eu acho que se a pessoa é o sentir, a gente, a intuição da gente, ela não faz muito mimimi, ela não fica, mas e se não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A intuação assim é sim, não. É isso. Ou é sim ou é não. Se você sente um profundo não é o momento, você pode não estar pronto, ou você pode estar precisando elaborar algum medo, alguma questão. Pode acontecer, né? Mas às vezes a gente sente um profundo sim e vem à mente, mas esse não sei o que, não sei o que, isso não sei o que. Mas a gente sente o sim, a gente sabe que pode ser importante. Acho que a contraindicação a intuição vai dizer se existe uma contraindicação ou não. Em regra, não tem contraindicação a leitura de aura. Sim. Ela é rica e maravilhosa. E ela vai... Como ela é uma leitura do espírito da pessoa que está sendo lida, o que vai vir para mim, vai vir na linguagem do espírito que está sendo lido. Não na minha linguagem. As informações, elas vão obedecer o limite do outro. E isso é muito importante, assim. E vale a pena martelar nessa informação. A leitura respeitosa com o limite do outro. Às vezes, a gente tá num momento, assim, eu não sei como é que tá a vida pra vocês, mas por aqui a gente tá intensa, bastante coisa acontecendo. E é um momento que a poeira, ela tá sendo levantada, assim, né? A poeira que a gente guardava debaixo do tapete, as coisas estão surgindo, assim, e a gente tá meio precisando dar conta de tudo isso, né? E muitas vezes, quando a gente tá nesse momento de estar se conhecendo, mas tá um pouco... Uau, o que pode sair daí? Quando a gente não sabe direito o que existe dentro da gente, a gente tem medo, né? De que um monstrinho seja um monstrão, de que algo seja muito maior do que... Enfim, existe sempre esse medo do desconhecido, né? E às vezes isso é um empacamento, a pessoa não segue para fazer a leitura, ela sente esse sim,
e não segue por medo do que vai ser acessado. Será que eu vou conseguir dar conta? Porque é como se tivesse aquela sensação de, não, vem coisa aí, vem coisa, melhor, sabe? E a pessoa fica com medo mesmo. E ela é tão respeitosa, ela é tão naquele ponto do... Acontece algumas vezes, por exemplo, de eu acessar uma imagem, que aí às vezes vem como uma historinha, assim, e a leitura, ela pede, assim, para que eu fique mais na imagem, menos na mensagem. Porque a imagem já vai trazer o entendimento para a pessoa que ela precisa, que eu não preciso interpretar. Às vezes é tão rico, só ali, e só a pessoa entende. Eu saio assim, que eu falei, que não tem pé nem cabeça, né? Sim. Mas para a pessoa, chegou no entendimento dela, do jeitinho que ela conseguiu, só ela acessar. Então existe todo esse respeito, essa amorosidade com a ferramenta, assim, e que não é da terapeuta, é realmente da ferramenta, da forma que a linguagem que vem é essa, sabe? Então cada um tá num momento, e esse momento é sempre muito respeitado na leitura de aura. É mesmo, gente, é maravilhoso, assim, porque é o que a Andrea falou, né? Muitas vezes você fala, mas você não sabe nem se, né, se era aquilo mesmo, mas, gente, cai que nem uma luva. Todas as coisas que a Andrea foi falando pra mim, nossa, fez muito sentido. E a Andrea sempre pergunta, faz sentido pra você? Né, Andrea? Sim, e olha, pra mim fez tudo muito sentido. Aqueles simbolismos foram, assim, perfeitos. E tá sempre muito relacionado a questões internas nossas, a discernimentos, a dúvidas, ou coisas que a gente carrega dentro da gente durante a vida toda. Por isso que é bonita essa leitura, porque chega lá um simbolismo e te confirma aquilo, né? Te traz de uma outra forma. E às vezes dá muito mais força, te dá muito mais empoderamento, né? Te dá mais força para prosseguir, né? Então, nossa, perfeito. Aumenta a confiança. E existe todo esse trabalho energético também, né? Quando a leitura acontece, quando a pessoa acessa a leitura, por ser. Eu acho que só por esse motivo mesmo já acontece essa leveza. É uma linguagem do espírito, então de alguma forma é como se a gente acessasse o melhor de nós. Tanto eu quanto a pessoa que está sendo lida, a gente toca o melhor de nós. E como isso é revigorante, como isso traz confiança. E várias vezes, é como a Joyce está falando, né? Várias vezes a pessoa volta com feedback. Essa semana mesmo uma pessoa falou, que veio pelo canal, que veio pela live, ela falando como é impressionante, assim, que no fundo tava ali já, mas a leitura vem falando, confia, é isso que vai dar, gente. Que a gente confie mais na gente, nas nossas impressões e na nossa intuição, né? Que ter uma ferramenta, e eu sei que existem várias outras, mas é tão bênção, né? Pensar que existe uma ferramenta hoje que qualquer pessoa pode aprender, inclusive, a ler a aura, e que aumenta a nossa capacidade de conectar com a nossa intuição. Aumenta a nossa capacidade de discernir o que é intuição, o que é mente, né? E isso não tem... Nossa, é demais, assim, é a prova concreta de que existe algo muito maior mesmo, algo muito espiritual, muito verdadeiro e disponível para todos nós, assim. Para todos nós, é verdade. Eu achei muito legal. Oi? Não, no caso, como eu falei, né, a leitura de aura, eu sou terapeuta de leitura de aura, mas a quantidade de pessoas, assim, que faz os cursos é muito maior do que a quantidade de terapeutas. Muito, 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 muito maior. Num curso de aura, por exemplo, lá em Piracanga, às vezes dá 60 pessoas. Muitas pessoas, assim, estão fazendo esse curso. E quando a pessoa faz, ela indica para outra, que indica para outra, porque não tem... É uma ferramenta muito rica de autoconhecimento para quem não quer ser terapeuta, inclusive. Sim. Aprender a ler a aura, para ler a própria aura, para todos os dias entrar, fazer uma conexão, fazer a meditação lá, que é a meditação das rosas, uma meditação de proteção, e depois acessar alguma informação. Quão rico pode ser isso, né? O quanto isso pode transformar a nossa vida. Para as pessoas o nosso olhar... que estão ouvindo, igual você falou agora, conta um pouco lá ou se tiver como deixar para as pessoas, para quem quiser fazer esse curso, como que é o curso, onde que é? Então, existe uma ecovila na Bahia, em Itacaré, chamada Piracanga,
Lá que tem os cursos, né, de formação, mas na verdade eles têm polos em todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro existe um lugar que é o Porto de Luz, em São Paulo existe um lugar que acho que é Tudo Verde. E, enfim, em cada ponto do Brasil existe um polo onde eles também dão cursos. Não todos os cursos, são várias imersões, porque é como se fosse um processo de formação, onde ninguém é obrigado a formar, você pode fazer 1, 2 retiros, o quanto sentir mesmo, mas muitos dos cursos são oferecidos no Brasil inteiro. Então, procurando lá em Piracanga, se colocar no YouTube, lá no Google, piracanga.com, já acessa a comunidade Inquire e os cursos todos que existem lá, que não existe só o curso de leitura de aula, existem muitos cursos de sonhos, de interpretação de sonho. Olha, que lindo! Também é incrível, é mágico que eu gosto muito. A Angelina, que é a fundadora de Piracanga, ela fez uma leitura, eu acho que foi isso, tá? Bem, eu acho que foi isso, mas dá pra explicar. Ela fez uma leitura para explicar a leitura de aura. Ela pediu uma imagem, porque ela ia fazer uma live, eu acho, e aí ela pediu uma imagem para explicar a leitura de aura para as pessoas. Legal. E aí ela fez, legal pra caramba. E ela diferencia assim o sonho da leitura de aura, porque de alguma forma a Joyce já experienciou, então ela sabe essa coisa das imagens, né? De alguma forma a leitura toca o nosso inconsciente, né? É como se fosse, traz um pouco de informação do inconsciente para o consciente, né? Assim como o sonho. E aí ela explica que a imagem que veio foi assim, foi um oceano, que no caso é o nosso inconsciente, né? E no sonho a pessoa ela é lançada ali no oceano do inconsciente e fica lidando com aquilo tudo que vem, símbolo, imagem, informação sem pé nem cabeça e tudo mais. A leitura de aura é uma visita a esse oceano num barquinho. É como se a gente estivesse dentro do inconsciente, mas estivesse ali podendo visualizar tudo que tem ali naquele inconsciente, mas com uma estrutura firme que está ali dando suporte para o entendimento desse inconsciente. Eu achei bem simbólico e bem legal, bem representativo. Sim, é muito representativo do que vocês estão explicando, muito mesmo. Sim. E é bem legal, assim, perceber os feedbacks, né? Sempre a leitura ela vem com as vidas passadas, que na verdade não são vidas passadas das pessoas que eu leio. No caso, existe uma parte da técnica, logo no comecinho da técnica, que eu pego um registro de vida passada dos registros acásticos. É importante explicar registros acásticos? O que vocês acham? Sim, né? Talvez? Pode explicar, porque a gente tem um áudio aqui falando sobre os registros, mas sempre tem pessoas novas, né? E ouvindo exatamente esse áudio, explica assim. Sim, eu vou explicar do meu jeito, se vocês quiserem complementar até para me ajudar. Eu explico que esse local é como se fosse um grande arquivo energético que contém todas as vidas, todas as auras, todas as informações que já se passaram nesse plano aqui, nesse planeta, em todos os tempos. E o que eu faço é pegar um registro desse local, desse arquivo energético e trazer para a leitura de aura, que é lógico, não é a vida da pessoa, mas é lógico que tem algo muito relevante para a pessoa ali. É como se a vibração da pessoa naquele momento está X, então eu pego um registro dessa vibração X e trago para a leitura da pessoa. Então abre uma historinha de vida passada que muitas vezes, nossa, cai como uma luva para a pessoa no entendimento de algo assim, do agora dela, e que serve. Pronto, é essa informação, essa história, esse desfecho. É algo que, uau, encaixou para mim na minha história, no meu desfecho do agora. Sim. Entende? E não necessariamente precisa ser a vida da pessoa, é só um entendimento, assim, uma historinha que revela algo mais. E sempre revela algo mais, assim, é sempre bem transformador ter esse acesso, né? É verdade. A sessão, como eu falei, ela dura 1 hora, né? Num primeiro momento eu abro uma imagem inaugural, assim, uma imagem inicial. E depois a gente faz a abertura dessa técnica, né? De registros de vida passada. Existe uma técnica também que dá uma clareada de como é que tá a nossa conexão com o divino. Se a gente está se comunicando diretamente ou indiretamente com o divino. E uma imagem falando sobre isso. E depois dessas 3 técnicas, eu abro das 7 camadas principais da aura, os 7 principais chakras, eu acesso um registro de cada camada, né? É claro que existem
infinitos registros. Mas a leitura, para que ela tenha esse tempo, essa 1 hora que a Joyce estava até falando comigo, e que realmente eles ensinam isso lá no curso, né? Que 1 hora é um tempo ótimo para a absorção, né? Porque muito mais do que isso pode ficar um pouco maçante. Pode ser maravilhoso, mas pode ser um pouco maçante, pode ser um pouco demais. Sim. Então, para obedecer essa 1 hora, fica encaixadinho isso, um registro de cada camada, e cada camada com a sua peculiaridade, assim, né? Com a sua força de manifestação. Por exemplo, o chakra básico, geralmente o que a gente acessa nessa primeira camada? Conexão com a sobrevivência mesmo, com a matéria, corpo físico, saúde, conexão com o masculino, às vezes também aparece nessa primeira camada, que é uma camada muito da sobrevivência, conexão com o pai, né? A segunda camada trabalha bastante sexualidade, relacionamentos, o emocional também da pessoa, como é que ela lida com as próprias emoções. E assim vai, de camada a camada, cada chakra ele tem uma vibração, uma manifestação mais específica, não é que é uma regra, mas isso obedece, de certa forma, a esse entendimento. E é muito incrível, né, perceber isso ao longo da leitura, porque como a gente acessa as imagens, só depois que vem o entendimento, tá, então isso é porque tá falando do laríngeo, tá falando da comunicação, então tá explicando, mas não é racional, sabe? Vem de um jeito bem mais intuitivo, essas informações de cada... Às vezes aparece que se a energia tá um pouco mais baixa numa camada, ou se a pessoa tá drenando muito, tá perdendo muita energia numa das camadas, pode aparecer também na leitura. Um desgaste energético, né? Ou um excesso, isso também pode aparecer na leitura. Acontece. Sim. Enquanto você estava explicando, eu até anotei aqui para te perguntar a respeito disso. Da forma como você explicou, para você vem símbolos, você visualiza os símbolos e passa para a pessoa o que você está visualizando e o que você está entendendo daqueles símbolos. E Sim. Você comentou que, às vezes, chega a vir para você a informação de que explica isso melhor para a pessoa, é assim, porque não está tão claro. Mas para você, pelo que eu entendi das suas explicações, para você, às vezes, nem fica tão claro assim, mas para a pessoa cai como uma luva, é isso? Exatamente. Às vezes não fica tão claro. E é muito incrível. A leitura de aura... É muito incrível, porque o meu momento particular também, as leituras que chegam em cada momento meu estão totalmente conectadas com cada momento meu. Que inacreditável. É um espelho muito grande. Sinceramente, honestamente, essa última semana, eu comecei a fazer algumas leituras, assim, eu falei, gente, essa leitura não é pra pessoa, essa leitura é pra mim. Porque elas estavam tão... E aí era uma leitura de uma terapeuta, né, no caso. Graças a Deus eu pude conversar com ela e abrir para ela o que estava acontecendo, porque ao mesmo tempo que vinha que a informação era muito para mim, Sim. vinha assim, continua. É para você, mas continua fazendo. Então, era a distância, eu não podia perguntar na hora, então quando acabou a leitura eu entreguei e falei, olha, essa leitura ela foi muito pra mim, eu quero um feedback, eu preciso de um feedback. A gente faz um acompanhamento, né? Quem faz terapia de leitura de aura recebe um acompanhamento mensal, mas é sempre importante, né? Sim. Ver que eu não tô na minha energia e sim na energia do outro. É incrível. A pessoa me trouxe feedback, é exatamente o momento da pessoa, tá? E aí, desde então, eu tenho feito leituras, assim, muito pra mim, mas que eu tô entregando porque eu sei que é essa que é essa conexão, né? Que a pessoa tá precisando, mas aquilo vai ser útil pra você também, então o universo casa as duas situações, né? Exatamente. Teve uma época que eu tava, por conta de trabalhar muito com esse chakra, né? Acontece muito de eu começar a ficar muito aérea. E desaterrar um pouco, né? Sim. E aí eu fiz algumas leituras nessa época que eu tava muito aérea. E teve uma leitura, gente, que eu fiz e eu não sabia se eu tinha... Eu quase quis ouvir de novo a leitura, porque eu não sabia se eu tinha falado coisa com coisa, de tão aérea que eu tava. Enfim, o rapaz também, ele me trouxe um feedback, ele chegou a levar... A leitura de aura é muito legal levar pro terapeuta. Quem faz terapia... Sim. Receber uma leitura de aura e levar para o terapeuta é sensacional, porque é material de estudo, tem muito material de estudo ali.
A leitura ela é um pacotão, assim, entende? Sim. É muito um complemento, assim, não substitui uma terapia de jeito nenhum, mas é um complemento sensacional para quem faz terapia. E aí ele falou que foi impressionante, as imagens chegaram pontuais, que ele levou para terapeuta, que a terapeuta ficou impressionada. Já aconteceu isso também, né? Da pessoa levar para o terapeuta vir fazer a leitura e começar a indicar pessoas para mim, para poder fazer a leitura dos pacientes, assim. E eu acho que é até porque você chega num ponto que às vezes a própria pessoa durante a terapia, ela mesma está se limitando aqui no consciente de acessar determinada informação, mas que ela quer acessar, ela está pronta, está preparada para acessar, mas o nosso cérebro mesmo, físico, aqui, a parte do consciente, ele vai limitar muito das coisas do que ele vai trazer, né, do subconsciente para o consciente. E aí eu acho que é onde a terapia, do jeito que você está comentando, né, essa leitura de auras, vai auxiliar muito nisso, a trazer para a pessoa essas informações que ela já está sentindo que ela está preparada para lidar, mas que o cérebro em si não está autorizando, entre aspas, a trazer. Sim, com certeza. É muito rico, assim, eu tenho muitos clientes de leitura que fazem terapia e que levam a leitura mensalmente ou de 2 em 2 meses, enfim. A leitura ela não é um acompanhamento, mas ela pode ser feita esporadicamente, né? Por conta de ser isso, de ser uma leitura do agora. Sim. Então, às vezes, a gente por alguma transformação, acontece alguma coisa e sente, uau, uma leitura agora vai encaixar. Sim. E aí recebe a leitura, leva para o terapeuta e é sempre muito engrandecedor. Assim. Tem uma coisa que tá me martelando muito aqui na cabeça, então eu vou te perguntar, porque acredito que as pessoas que vão estar ouvindo, alguém pode ter uma personalidade parecida com isso, porque já veio 3 vezes na minha cabeça para perguntar sobre isso. Como 3 é o número, acho que você é mesmo? Então, eu vou perguntar. Quando eu falei que vem para você como simbolismos e que muitas vezes para você não fica tão claro, mas que para a pessoa fica, é porque tem muitas pessoas que têm... Eu até anotei aqui, ó. Vai ver meus segredos? Essa frase veio na minha cabeça. Eu amo fazer terapia, adoro fazer atendimentos, assim, sou tipo a Joyce, assim, quem gosta, eu quero ver, eu quero, sabe? Então, assim... Pra mim não importa o que a pessoa vai ver ou não. Então, por isso que eu tava meio que falando, mas perguntar isso. Aí depois veio de novo. Pergunta isso, mostrando que ela não vai acessar informações que, tipo, você vai ver algo da outra pessoa que às vezes a própria pessoa tem vergonha, vamos dizer assim. Ou que a pessoa... Sabe? Algo que ela precisa lidar com aquilo, mas que ela tem vergonha, que ela não quer falar com as outras pessoas aquilo que aconteceu. E para você parece que isso não fica tão claro, né? Mas para a pessoa sim fica. É isso mesmo. A pessoa fica claro. Isso acontece muito. Essa pergunta ela é muito importante, sim. Porque isso também passa pela minha cabeça. Às vezes as pessoas chegam para mim e vem essa pergunta. A pessoa não fala. Isso. Mas vem essa pergunta para mim. Ela tá com medo de acessar algum segredo. Algo que ela já sabe. Isso. Né? Ela quer entender mais, mas ela tem vergonha de abrir. E ela procura, às vezes, a leitura como uma ferramenta de acessar isso de um jeito mais simbólico. Isso. Total. Eu não fico sabendo. Eu não fico sabendo. E às vezes a leitura dá um limite mesmo. Então, até aí, tá tudo bem. Ela já entendeu. Não precisa mais acessar. E aí os segredos ficam mantidos. E às vezes eles são a busca, né? Porque a pessoa, ela tá querendo, como você falou. Isso. Ela tem aquela vergonha, mas ela quer entender melhor aquilo. Sim. E o entendimento chega através dessa... bypassa a minha mente, sim, vai só pra ela, não fica pra mim. Eu tô te perguntando isso porque é algo que acontece muito, assim, às vezes as pessoas querem buscar alguma ajuda, algum auxílio pro autodesenvolvimento mesmo, mas o receio e principalmente, assim, tem algumas coisas relacionadas à mediunidade, à clarividência, que é preciso desmistificar um pouco, assim, de que quem olha vai enxergar tudo da outra pessoa, né? Ou vai enxergar os segredos, assim, as coisas. E não é assim. Não é simples assim. E eu achei lindo quando você falou no início que é a autorização da pessoa e que você vai fazer a leitura do que a pessoa tá autorizando a ser lido, né? Exatamente. Eu acredito que existam graus, né, de clarividência, de percepção. E eu acredito que existam pessoas que podem ver todos os nossos segredos. Mas, assim, eu não vejo. E assim, e é isso. Esse entendimento de que, de verdade, eu nem sei como fazer para acessar uma informação que não me chega. Entende? Se a informação não chega para mim, se o espírito da pessoa
não me traz, eu vou ficar no vazio, eu vou ficar sem informação. Sim. Inclusive, às vezes vem uma imagem, a imagem começa a abrir, e às vezes a imagem congela. E a imagem congela ali como se fosse assim, não, beleza, só até aqui. Não fala mais. Para aqui. E não fica no ar, não é algo que, pronto, não posso te falar essa informação. Sempre tem um desfecho, sempre tem um entendimento, mas é como até onde o espírito dela consegue abrir para mim. E para ela mesma, né, que é o principal. Ela mesma acessar essa informação. E aí, às vezes, a imagem realmente congela num ponto, assim, tipo, a partir daqui não precisa, não tem porquê. Já veio bastante coisa até aqui, já é suficiente. Sim. E aí a pessoa acessa desse jeito, assim. Sim. São inteligências, né? E conforme você vai fazendo leitura e vai vendo esse manancial de recursos que ela dá, que ela oferece, a gente percebe que, uau, existe algo para nós, algo espiritual, algo que está à nossa disposição e que tem uma inteligência muito maior do que a nossa. Que não tem interesse, a leitura ela não tem interesse nenhum em constranger ninguém ou em fazer com que a pessoa fique pior do que ela tá, que ela saia pior do que ela entrou, né? É claro que eu acredito sim que exista muita informação que a gente não está pronto para receber sobre nós mesmos, assim, por experiência própria. É aos poucos, e a gente pode estar na busca que for, a nossa mente pode acreditar que está aberta pra caramba, mas às vezes nem tá. Às vezes até quem pensa que está super aberto não tá. Sim. Né? E o espírito sabe. O espírito, ele tem esse entendimento desse limite e é até aí que vai, não mais. Então, pessoal, é isso. Terminamos aqui esse bate-papo com a Andréia Peixoto sobre leitura de aura, né? Essa forma diferente de ler aura. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre atendimento, Andréia, deixa o contato com o pessoal, onde que o pessoal pode encontrar suas informações, por favor. Ok. Eu tenho um site que é andreapeixoto.com.br. Lá vocês podem entrar em contato comigo. Lá tem telefone, né, WhatsApp e redes sociais também. E eu vou ficar à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer tipo de informação que eu puder trazer. Eu fico muito lisonjeada e grata pelo convite também. E é isso. Tá bom, obrigada, Andréia, obrigada. Então tá aí, a Andréia deixou o contato dela para vocês. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse tema que a gente trouxe. Então, um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal. Se vocês quiserem acesso ao nosso site, o endereço é www.somostodosmestres.com. Lá vocês podem deixar comentários do que vocês acharam desse episódio e também sugestões de outros temas. E até o próximo. Tchau. Tchau, Andréia. Obrigada. Tchau.